Ninguém jamais pensou que isso pudesse acontecer. Um nome, apagado para sempre do livro da vida. E não foi qualquer nome. Era alguém escolhido. Alguém próximo. Alguém que caminhou com os justos, que ouviu a verdade diretamente da fonte divina, que participou de milagres, que foi chamado pelo próprio Filho de Deus. E mesmo assim, foi esquecido, riscado, deixado de lado na eternidade. Ele era um entre os 12. Sentava à mesa com os santos. Tinha acesso ao que muitos sonhavam em ver. Conhecia os segredos, as parábolas, os sinais. Mas por trás dos olhos humildes e das palavras cuidadosamente escolhidas, escondia-se um coração dividido. O conflito não começou da noite para o dia. Não foi uma queda repentina. Foi sutil, silencioso. Um pensamento, uma dúvida, um desejo, e então, uma decisão. Dizem que tudo começou quando ele viu o perfume derramado nos pés do Mestre. Aquela mulher, desprezada por todos, fez um ato que tocou os céus. E ele se incomodou. Esse dinheiro poderia ter sido usado de outra forma, murmurou. Mas ali, naquele sussurro de julgamento, começou o desvio. Um pequeno passo fora da linha. E isso foi o suficiente para abrir espaço. Espaço para a tentação. Espaço para o engano. Enquanto os outros se encantavam com os milagres, ele contava as moedas. Enquanto os outros se perdiam em orações, ele planejava encontros. Até que uma noite, o céu escureceu diferente. Os guardas se aproximaram. Um beijo selou o destino. Não foi um gesto de amor. Foi um código. Uma traição. O mestre, calado, olhou nos olhos daquele que um dia chamou de amigo. Não houve grito. Não houve acusação. Apenas dor. Naquela noite, o céu tremeu. E no mundo espiritual, um nome começou a desaparecer. Como tinta desbotando com o tempo. Como fumaça se desfazendo no vento. Um nome que já esteve gravado com brilho. Um nome que estava entre os eleitos. Mas que agora sumia. O livro da vida não é um mito. É a memória eterna de Deus. Cada nome ali registrado carrega consigo uma história, um chamado, um destino. E quando um nome é riscado, algo tremendo acontece. Não se trata de castigo. Trata-se de uma escolha. Porque cada um escreve seu caminho, mesmo diante da graça. E aquele homem escolheu. Escolheu o silêncio em vez da confissão. Escolheu o peso da culpa em vez da esperança do perdão. Ele poderia ter voltado. Poderia ter caído aos pés do Mestre e chorado como Pedro fez. Mas não. O desespero foi maior. A vergonha gritou mais alto. E ele se afastou da luz. E foi assim que o nome desapareceu. Um ato final de separação. Um fim trágico de uma história que poderia ser diferente. O nome dele não será repetido aqui. Porque esse vídeo não é sobre ele. É sobre você. Sobre todos nós. Porque se até alguém tão próximo, tão envolvido, pôde ser riscado, quem pode se sentir seguro? Essa história é um alerta. Uma lembrança de que Deus vê além das aparências. Ele não se impressiona com cargos, com títulos, com a frequência nas reuniões. Ele olha o coração. E o livro da vida é preenchido com aqueles que escolhem a fidelidade até o fim. Que mesmo falhos, se arrependem. Que mesmo em queda, se levantam. Que mesmo feridos, ainda amam. Você já se perguntou se seu nome está lá? Você já refletiu sobre o que tem feito com o tempo que recebeu? Esse não é um vídeo de condenação. É um vídeo de despertar. Porque ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. E Deus não deseja apagar nomes. Ele deseja escrevê-los. Com tinta eterna. Com sangue que redime. Com amor que restaura. Mas o risco existe. Não porque Deus é impiedoso, mas porque nós escolhemos. Como Judas, que teve tudo, e ainda assim preferiu o vazio. E por isso, seu nome foi o único que desapareceu. Uma página em branco onde deveria haver glória. Um espaço vazio no livro da eternidade. O céu ainda está aberto. O livro ainda está sendo escrito. E a decisão está em suas mãos. A história que você escreve hoje pode ecoar para sempre. E quando aquele dia chegar, e o livro for aberto diante do trono, o que será lido? Ele caminhava entre os milagres, mas seu coração estava ausente. Via os paralíticos levantarem, os cegos enxergarem, os mortos voltarem à vida, mas algo dentro dele permanecia inerte. Como é possível presenciar o divino e ainda assim resistir? Como alguém pode estar tão perto da luz, e ainda assim escolher a escuridão?
Esse é o mistério do livre-arbítrio. Um presente que pode se tornar fardo. Judas tinha todas as chances. Foi chamado pessoalmente, viu o rosto de Cristo de perto, sentiu o calor da sua voz. Participou da multiplicação dos pães, do acalmar da tempestade, da ressurreição de Lázaro. Ele estava lá. Testemunhou cada ato de amor, cada prova da divindade. Mas ainda assim, seu coração foi endurecido. Primeiro pelo desejo, depois pela ambição, por último, pela culpa. Dizem que ele carregava a bolsa do grupo. Era o responsável pelas finanças. Um papel de confiança. Mas com o tempo, o dinheiro passou a dominar seus pensamentos. Cada moeda pesava mais do que uma oração. Cada oportunidade de ganho parecia mais valiosa que a presença do mestre. E o que começou como pequenas concessões se transformou em um pacto mortal. 30 moedas de prata. Esse foi o preço de sua alma. Um valor irrisório para quem conhecia o Salvador, mas suficiente para atrair o maior amor já conhecido. Não foi a quantia que o condenou. Foi a escolha, a troca, a inversão de valores. E quando o ato foi consumado, a realidade o atingiu com força implacável. O peso da traição, o olhar silencioso de Jesus, o choro dos discípulos, o grito da consciência. Mas diferente de Pedro, que também falhou, Judas não voltou. Não pediu perdão. Não se arrependeu diante do céu. Se afundou em desespero. Isolou-se da graça. E assim, o seu nome se apagou. Quantos hoje vivem o mesmo ciclo? Têm acesso à verdade, ouvem a palavra, conhecem o bem, mas em silêncio fazem pactos com o mundo. Vendem sua integridade por status, por elogios, por aceitação. Trocam sua fé por pequenas vantagens. Apagam o nome que Deus um dia escreveu com lágrimas e sangue. Essa história não é apenas sobre um homem. É um espelho. Uma advertência sagrada. Um lembrete de que o livro da vida não é apenas um símbolo. É um registro eterno. E todo nome ali inscrito carrega peso, significado, destino. Ser riscado dali é mais do que uma perda. É uma ruptura com a eternidade. E você? Tem guardado seu nome com temor? Ou tem vivido como se ele não estivesse ali? Jesus disse certa vez: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20. Essa é a maior honra que um ser humano pode receber. Não importa se o mundo conhece o seu nome. O que importa é se ele está escrito no céu. E mais importante ainda, se ele permanecerá lá. Porque sim, é possível ser riscado. Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso quer dizer que há condição, que há risco, que há necessidade de perseverança. Vencer o quê? O pecado, a frieza, a traição disfarçada, o orgulho, a indiferença. Judas poderia ter vencido, mas não quis lutar. Entregou-se, rendeu-se. Não há graça, mas há culpa. Não ao perdão, mas ao desespero. E isso selou seu destino. Mas há um contraste poderoso nessa história. Porque onde Judas falhou, outros venceram. Homens e mulheres simples, falhos, errantes, mas que decidiram não desistir. Que, ao invés de fugir da presença de Deus, correram para ela. Que, mesmo em lágrimas, buscaram redenção. E é por isso que seus nomes permanecem escritos, eternamente preservados. Você pode estar se perguntando agora: será que meu nome está no livro da vida? Será que ainda está lá? E a resposta não vem de mim. Vem da sua consciência, das suas escolhas, do seu caminhar. Mas a boa notícia é: enquanto há vida, há chance. Há tempo de voltar, de confessar, de restaurar, de escrever um novo capítulo na sua história. Porque o Deus que escreve nomes também os restaura. O sangue de Jesus ainda tem poder. A cruz ainda é o lugar do reencontro. E o céu ainda celebra cada retorno. Mas não ignore o alerta. Não se engane pensando que basta estar perto da luz. Judas estava. E mesmo assim, se perdeu. Estar na igreja, ouvir pregações, cantar canções, tudo isso é importante. Mas não substitui um coração transformado. Um espírito quebrantado. Uma fé genuína. Hoje, você tem duas opções diante de si: seguir escrevendo sua história com Deus, mantendo seu nome vivo e vibrante nos registros celestiais, ou permitir que as distrações, os pecados e a frieza apaguem o que um dia foi escrito com amor.
O livro da vida continua sendo escrito. As páginas ainda estão abertas. E Deus ainda espera por sua decisão. Na eternidade, não existem lápis. O que se escreve no céu é com tinta de sangue ou é apagado pelo silêncio da alma. O nome de Judas foi escrito. Não tenha dúvidas. Jesus não chamou por acaso. Ele foi escolhido, separado, amado. Mas o mesmo Deus que chama, também respeita. E Judas escolheu o caminho mais escuro. Mas agora, olhe para dentro. E se pergunte, o que você tem feito com a oportunidade que recebeu? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas portas Ele abriu? Quantas palavras você ouviu? Quantos avisos foram dados? Quantas lágrimas caíram do céu por sua vida? E mesmo assim, você permaneceu indiferente. Judas caminhou com Jesus por 3 anos. Dormiu ao lado dele. Comeu do mesmo pão. Ouviu segredos do reino. Mas, no fim, o que faltava não era informação. Era transformação. Ele sabia quem era Jesus, mas não deixou que isso mudasse quem ele era. E esse é o drama de muitos hoje. Sabem tudo sobre Deus, citam versículos, opinam sobre doutrina, mas não vivem. O coração continua fechado. O caráter, inalterado. A fé, superficial. Enquanto isso, o céu observa. Anjos folheiam registros. Nomes brilham. Alguns desaparecem. A Bíblia não diz literalmente, Judas foi riscado do livro da vida. Mas sua história é a representação viva do que acontece com aquele que rejeita a graça até o fim. Sua morte não foi apenas física. Foi espiritual. Um rompimento definitivo. E é exatamente isso que o inferno deseja, que você acredite que está tudo bem, mesmo quando não está. Que confunda presença com salvação. Que substitua relacionamento por religião. Mas hoje, esse vídeo é mais do que uma história. É um aviso. Um grito. Um clamor. Porque talvez você esteja a um passo de ser riscado. Pense. Ore. Reflita. Sinta. Seu nome está lá? E se está, você tem lutado para que ele permaneça? O livro da vida não é atualizado por likes, nem por curtidas. Ele é alimentado por fé viva, por arrependimento verdadeiro, por um amor que resiste ao mundo. E aqui vai a verdade mais dura de todas. Deus não força ninguém a ficar. Ele não implora por sua permanência. Ele oferece tudo, mas a decisão é sua. Sempre foi. Assim como Judas teve a chance de se arrepender e rejeitou, você hoje tem a chance de voltar, de abandonar o erro, de se reconciliar com o céu. E talvez essa seja a sua última oportunidade. Não adie. Não brinque com o tempo. Não se iluda com a rotina. Cada minuto fora da presença de Deus é uma vírgula que pode virar ponto final. Mas há esperança. Sim, há esperança. Porque o Deus que escreveu seu nome desde o ventre da sua mãe, ainda te chama. Ainda te quer. Ainda sonha com você. Ele não quer te riscar. Ele quer te transformar. Ele quer te selar com a eternidade. Ele quer te vestir de branco e pronunciar seu nome diante dos anjos. Quem vencer? Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:05. Esse é o destino reservado aos fiéis. Aos que caem, mas se levantam. Aos que erram, mas se arrependem. Aos que tropeçam, mas continuam andando. Aos que, mesmo fracos, escolhem permanecer em Cristo. E você? Que escolha fará? Não deixe seu nome ser apenas uma lembrança. Não o transforme em um suspiro de lamento. Faça dele uma marca eterna no céu. Um testemunho vivo da graça que alcança, transforma e preserva. Feche os olhos agora. Silencie tudo. Ouça sua alma. Você sente. Ele está te chamando. Ainda dá tempo.